Vocês sabem, eu sou psicólogo, sou professor, ministro curso tanto na graduação de psicologia quanto na pós-graduação e trabalho na área de saúde emocional, saúde mental, com intervenções em empresas, a partir de palestras e programas de qualidade de vida. Então, isso é um pouco daquilo que eu faço e hoje eu quero conversar com você sobre o tema que eu coloquei aí, desmistificando a depressão. Depressão ainda é visto de forma ainda muito mistificada e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A minha proposta então é conversar com vocês a partir daí de 10, 15 minutos. Hoje talvez eu exceda um pouquinho, mas esse assunto eu vou dividir em 5 lives. Então hoje vai ser a primeira, depois eu farei mais 4 lives sobre o mesmo assunto, porque é muito amplo, muito complexo, e eu decidi então conversar e tratar com vocês, detalhando um pouco mais essas informações. Então quem está chegando aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Maria Ângela, Dalva, bem-vindas, gratidão imensa, por gentileza, compartilhe essa live, porque vai ser um conteúdo muito bacana que eu quero compartilhar com vocês. Então, o que é depressão e quais são as suas causas? Muito tem se falado sobre depressão, muitas pessoas que não atuam, né, não faz parte da área da saúde, têm se arriscado e se aventurado a falar sobre depressão. Algumas pessoas se capacitam para isso, mas outras pessoas não. Então, muitas vezes a gente acaba tendo uma confusão aí. Então nós temos aí profissionais de desenvolvimento humano, por exemplo, na área do coaching, e não têm uma formação na área de saúde e se aventuram a falar sobre depressão. Veja, eu cursei aí 5 anos de psicologia, eu tenho 4 pós-graduação nesta área e eu digo a vocês, é um transtorno neuropsiquiátrico. Depressão é uma doença. Depressão é algo extremamente profundo e sério. Então, é preciso conhecer muito bem para trabalhar sobre esse tema. Então, depressão ainda é uma doença, eu costumo chamar de transtorno neuropsiquiátrico, porque não é só um transtorno psiquiátrico, porque nós temos aí diversas áreas cerebrais que também sofrem com influência dessa doença. Tá bom? Então, o nome que eu dou à depressão e grande parte da área da saúde também é transtorno neuropsiquiátrico, porque você tem algumas conotações ligadas ao funcionamento neurológico e você tem também algumas questões ligadas ao funcionamento psíquico, por isso o transtorno neuropsiquiátrico. Bom, a depressão então, ela ainda é uma doença muito criticada pelas pessoas e até mistificada na nossa sociedade. Por isso que eu resolvi começar por ela, esse retorno às lives. É muito comum encontrarmos ainda algumas pessoas que quando a gente vai conversar com elas, elas criticam e acham que é uma bobagem. A pessoa, por exemplo, sentir-se triste, desmotivada, infeliz, angustiada, quando todas as coisas supostamente estão caminhando bem. Ela tem um bom emprego, ela tem família, ela tem filhos, enfim. Muitas pessoas acham que é uma bobagem. Pô, sacode a poeira, dá a volta por cima. A pessoa que tem depressão, ela está presa num cárcere extremamente interno e forte. Então não adianta você falar para ela, olha, sai dessa. Aguiomar, bem-vinda, Zoraide, Carlos, Dalva, sejam todos muito bem-vindos. Por gentileza, queiram compartilhar aí para que essa live chegue aí a mais pessoas. Então a depressão, por muitas pessoas, ela é vista como uma fraqueza. Segundo pesquisa feita recentemente, cerca de 54% da população brasileira acha que depressão é frescura. Gente, mais da metade. Então você tem profissionais da área da saúde que acham isso, você tem gestores que acham isso, líderes, empresários, professores, mas depressão não é frescura, depressão é uma doença neuropsiquiátrica. Bom, algumas dicas para vocês. A depressão não vem do nada, ela tem diversas confluências, nós falaremos sobre algumas aqui, mas muito cuidado, viu? Porque a depressão ela tem um trajeto, ela tem um caminho, ela dá sinais. Então, normalmente, obviamente que não é, quando se trata de transtornos, né? Quando se trata de gente, de ser humano, as coisas não são iguais para todos. Mas no geral, como é que acontece? Primeiro a pessoa começa a transparecer alguns sintomas de ansiedade.
Então ela percebe que a vida dela já vai ficando um pouco mais limitada, ela já começa a deixar de fazer algumas coisas por conta desses sintomas de ansiedade que pode chegar num transtorno de ansiedade. Depois, esta pessoa usualmente ela começa a desenvolver sintomas de estresse, sobretudo adolescentes e jovens adultos, e podem desembocar num transtorno de estresse. Depois disto, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse, ela chega a aumentar esses sintomas e começa a apresentar sintomas de angústia, medo e alguns tipos de fobias, em vários casos. E aí ela começa a sentir tristeza, começa a ter pensamentos e sentimentos depressivos, ela começa a desenvolver uma crença de menos-valia. E aí, obviamente, ela chega no transtorno neuropsiquiátrico da depressão. E aí o próximo passo, se ela não gerenciar isto com equipe médica, com psicoterapia, com outras estratégias terapêuticas, como atividade física, por exemplo, que hoje é vista como uma estratégia terapêutica também para pessoas que portam este transtorno neuropsiquiátrico, depressão, se ela não cuidar, e mesmo cuidando, algumas vezes ela começa a desenvolver pensamentos automáticos, extremamente massivos e negativos, e pode ter pensamentos também suicidas. Ela pode tentar suicídio. Então é ela gritando, me ajude, me ajude. Isto é depressão. Então depressão não é frescura, depressão é tudo isso que nós estamos falando com vocês nessa mini live aqui. Então é algo extremamente sério. E nós sabemos, né, diversos cientistas têm dito isso, que tem muito a ver também com essa era da modernidade líquida. Nós estamos vivendo tempos líquidos. Pra vocês terem noção, só um exemplo. O rádio, para ele atingir 50 milhões de usuários, ele demorou 38 anos. A televisão, para atingir 50 milhões de usuários, ela demorou 13 anos. A internet, para atingir 50 milhões de usuários, ela demorou 4 anos. O Facebook, né, esse canal este que estamos utilizando, para atingir 50 milhões de usuários, ele demorou 3 anos e meio. O Twitter demorou 9 meses. O Instagram, 6 meses. E o Pokémon, aquele joguinho de caçar Pokémon, ele atingiu 50 milhões de usuários em 22 dias. Então, a era da modernidade líquida, tecnologia exacerbada, isso tem levado as pessoas também a ficarem muito mais ansiosas e, consequentemente, entrarem em processo de estresse e depressão. Agora, vamos lá. A pessoa que tem depressão. Se você já teve depressão, conhece alguém que tem depressão, garanto que você já pensou o seguinte: eu sou um fracasso, eu sou inútil, nada dá certo na minha vida, eu não suporto mais o peso do universo sobre minhas costas, eu não tenho mais motivos para seguir adiante, eu estou no meio de um grande nevoeiro, de uma neblina, e eu não enxergo um palmo à minha frente. Esta pessoa que está passando por um processo depressivo, ela está presa numa espécie de estado de espírito, mas no início da depressão, ela segue usando aquilo que nós chamamos de máscara social. Ela põe uma máscara e vai para o trabalho, ela põe uma máscara e encara a família. Mas dentro dela está um universo em ebulição de pensamentos, sentimentos extremamente negativos. Essa pessoa está doente. E ainda, com o tempo, ela parece que vai vivendo uma espécie de câmera lenta, todos os dias são iguais. Essa pessoa parece que tudo que escuta é apenas um ruído preto. Os seus pensamentos, que antes ela conseguia ainda ignorar, agora pesam toneladas, enchendo sua mente, transbordando até o seu corpo. Ela começa a somatizar, desenvolver doenças, inflamações, infecções, dores generalizadas. O cérebro fica inflamado, literalmente inflamado. E aí essas pessoas começam a ter vergonha. Elas começam a ter vergonha de si mesmo, do seu corpo, das suas atitudes, dos seus pensamentos, por tudo aquilo que ela tem e não consegue valorizar. Então é um cárcere. A depressão, ela é uma doença neuropsiquiátrica. Agora, duas coisas que eu gostaria que você tivesse clareza, viu? Primeiro, você não está sozinho. E segundo, a culpa não é sua. Você não está sozinho e a culpa não é sua. Então, a partir disto, tá, dessas duas questões extremamente importantes, se você conhece alguém que tem depressão, ela não está sozinha e outra, não é culpa dela. Agora, aquilo que eu costumo me perguntar, né? Por que apenas 1/3 das pessoas possuem tratamento adequado? Primeiro, falta de informação, falta de acesso.
Poder público parece que não está dando a mínima para essas pessoas que estão entrando nesse processo de depressão. E isso é extremamente triste. Eu sou aqui da cidade de Mauá, tivemos o Janeiro Branco, um mês propício para conversar sobre isso. Nós tivemos pouquíssimas ações tomadas por profissionais, sobretudo psicólogos, que são verdadeiros heróis. Né? Aqui eu cumprimento o meu amigo psicólogo Rodrigo Lemos, psicólogo Edson. Então eles empreitaram, mas não tem forças. Puxa vida, a Câmara Municipal de Mauá, o Janeiro Branco faz parte do calendário. O que fizeram? Nada. Eu não fiquei sabendo de nenhuma ação. Não movimenta nada. Puxa vida, o que é que está acontecendo? Será que não estão percebendo que nós estamos de verdade enfrentando uma doença que é extremamente séria? Gente, preste atenção. Muitas pessoas começam a entrar nesse processo de depressão porque foram dispensados de um emprego, porque perderam um ente querido. Só que não começa assim. Precisamos diferenciar o que é tristeza e o que é depressão. Num processo de tristeza é natural. Se você perde o emprego, você fica triste. Ou não, né? Mas se você perde uma pessoa, rompe um relacionamento, enfim, isso é natural, faz parte do ser humano. Esses motivos podem deixar qualquer pessoa triste. Agora, quando a gente fala em depressão, estes sintomas de tristeza profunda têm que ter uma durabilidade maior aí de 15 dias, né, de 2 semanas. Outra coisa que é importante é a intensidade desse sentimento ruim. Uma pessoa que está triste tem, obviamente, esse sentimento ruim tem uma intensidade, mas não é nem de perto parecido com uma pessoa que tem depressão. Então, uma pessoa que tem depressão, o sentimento ruim afetam os vários aspectos da vida, ao passo que a pessoa que está triste não afeta todos os aspectos da vida. Para o depressivo, afeta a sua saúde, afeta o seu trabalho, afeta os seus relacionamentos, afeta a sua família, afeta a sua vida social e pode provocar suicídio. Essas pessoas que estão passando por um transtorno neuropsiquiátrico da depressão, ela tem dores recorrentes, tem dificuldade de sono, tem problemas de apetite. E, de novo, quais são as causas? Nós temos, primeira, deficiência de algumas substâncias pelo cérebro. Segunda, herança genética. Nós sabemos que depressão tem conexão também com herança genética. Nós temos aspectos da personalidade. Por exemplo, uma pessoa que tem usualmente uma baixa autoestima, ou é uma pessoa mais pessimista, até mesmo em relação ao temperamento dela. Nós temos também os fatores ambientais, como, por exemplo, exposição à violência, negligência, sobretudo na primeira infância, a própria pobreza. Então, todos esses sintomas, eles aumentam a chance de desenvolver. Todas essas questões, aliás, aumentam a chance desse indivíduo desenvolver depressão. Então, isso pode acontecer sim. Muito bem-vinda, Juliana, Marlene, Tamar. Muito bem-vindos, bem-vindas. Irmã Geralda, seja muito bem-vinda. Querida irmã, saudades. Sejam muito bem-vindas. Bom, e bem-vindos, né? Então, outras coisas, né? O humor. O depressivo tem muita ansiedade, como nós já mencionamos, tristeza, apatia, sentimento de culpa. É um descontentamento geral com as áreas da vida, sentimento de desesperança, crença de desesperança, mudança de humor repentina, perda de interesse ou de prazer nas atividades que antes sentia interesse e prazer, tristeza ou raiva. O adolescente, como ele tem poucas estratégias, as crianças também têm poucas estratégias emocionais, é muito comum que a criança ou o adolescente, quando está num processo de depressão, ao invés de sentir tristeza, ele sente raiva. Alteração de sono, nós já mencionamos, né? Normalmente a pessoa que está neste transtorno neuropsiquiátrico da depressão, ela tem um despertar precoce, ou tem excesso de sonolência, ela tem insônia ou tem sono agitado. Os pensamentos dela são pensamentos que são extremamente superficiais, né? Falta de concentração, ela apresenta lentidão. Muitas vezes ela não consegue acessar. Por quê? Porque a rede neuronal está lentificada literalmente. Ela tem uma lentidão durante as atividades e ela apresenta pensamentos suicidas. O corpo, ela sente desânimo geral, fadiga. Algumas vezes ela apresenta excesso de apetite, outras vezes falta de apetite, uma inquietação motora, dores musculares, osteomusculares. O comportamento dela também é alterado, ela tem uma agitação ou ela tem uma apatia.
Ela tem um choro excessivo, ela tem uma sequidão emocional, ela tem irritabilidade alta com todos ou ela tem isolamento social. Depressão não é tristeza, depressão é doença. E outra, viu? Não depende somente da força de vontade. Então, muito cuidado com aquilo que você fala para uma pessoa que está com depressão. Quantas vezes a gente escuta o seguinte, né? Um contando para o outro, pô, olha aí, olha as coisas boas que você tem, dá a volta por cima, olha, tem gente que está passando fome. Gente, isso não ajuda, só atrapalha. Não basta tentar pensar positivo e nem mesmo... Esses dias eu escutei, né, de um profissional aí do desenvolvimento humano dizendo assim, depressão tem a ver com autossabotagem. Peraí! Não adianta você chegar ali para a pessoa que está passando pelo transtorno e falar, ó, para de se auto-sabotar. Que é isso? Essa pessoa está doente. Ela está com o cérebro problemático, apresentando uma série de deficiências. Ela toda está desequilibrada, desestruturada. Então a depressão é uma doença neuropsiquiátrica, eu já falei isso várias vezes, mas precisa ficar claro. Existe uma incapacidade de sentir prazer, existe uma tendência de hipervalorizar os eventos negativos e traumáticos, não porque ela quer, mas é isso que ocorre com uma pessoa que está passando por essa situação. Existe também um aumento, uma ampliação dos sintomas físicos. Né? Nós já falamos, mas insisto ainda, problemas de sono, falta de apetite ou excesso de apetite, dores musculares em diferentes partes do corpo. Vou dar um exemplo, pense o seguinte, ó. Peguei aqui uma reguinha. É natural que nós estamos com humor rebaixado e aqui nós estamos com humor elevado. Então é natural que nós, ao longo da vida, a gente tenha aqui uma onda senoidal que fica dessa forma. Então nós estamos aqui muito bem, de bom humor, ou talvez hoje a gente está aqui embaixo, depois a gente sobe. Isso aqui é natural. O que acontece com uma pessoa que tem um transtorno neuropsiquiátrico da depressão? Ao invés de ficar aqui em cima, nesta fluência, ela rebaixa e ela fica só aqui embaixo. Então não tem nenhum momento de felicidade. Nós temos felicidade, fica aqui mais apático e triste, felicidade, e assim por diante. Agora uma pessoa que está passando por esse transtorno, ao invés dela ficar aqui, ela rebaixa e ela fica aqui embaixo. Então é extremamente diferente da tristeza. Disse a vocês, normalmente isso dura mais de 2 semanas, ela tem uma queda brusca de energia, uma queda brusca de prazer. A depressão, ela, já para a gente ir finalizando essa primeira live sobre isso, né, faremos mais 4. A depressão, ela possui 4 elementos principais. Primeiro, uma pessoa que tem depressão, ela tem uma diminuição da energia física, ela tem uma diminuição da energia mental, ela tem uma diminuição da sensibilidade de prazer, ela não sente prazer naquilo que ela sentia antes. Ela tem uma diminuição de dopamina, né? O centro dopaminérgico diminui a produção, então ela literalmente ela sente uma diminuição de prazer geral. E ela tem um aumento de sensibilidade à dor, a ataques físicos das pessoas, ataques mentais. Ela se frustra muito mais fácil, não porque ela queira, porque isso faz parte do processo desta doença. Então, de novo, 4 elementos principais: diminuição da energia física, diminuição da energia mental, diminuição da sensibilidade de prazer e aumento da sensibilidade de dor, um aumento da sensibilidade aos ataques, aquilo que as outras pessoas fazem. E veja, isso é totalmente incontrolável. É um peso invisível que essa pessoa carrega sozinha. Então é muito diferente de tristeza. Agora, César, por que é que isto ocorre? Os fatores são variados. São, em média, 5 fatores. Primeiro fator, genética. Segundo fator, substâncias e comportamentos tóxicos. Terceiro fator é o fator de eventos de estresse ao longo da vida, sobretudo na primeira infância, tá? Quarto fator, alterações cerebrais. E quinto, personalidade, forma de funcionamento, padrão de pensamento, de crenças centrais, de esquemas, de forma de funcionar no mundo. Tá? Então, normalmente são esses 5. Depois eu farei mais 4 vídeos para a gente conversar sobre esses outros fatores. Então hoje, o que é que eu gostaria de deixar no final dessa live? Primeiro, você tem se preocupado com a sua saúde?
Se você não teve depressão, se você não tem ninguém próximo que passou por esse transtorno e isso não está fazendo sentido para você, eu digo a você, olha, busque sua saúde. A Organização Mundial da Saúde diz que ela definiu isso dia 22 de janeiro de 98. A Organização Mundial da Saúde diz que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente ausência de doenças. Então, se você não passou por isso, que ótimo, mas continue focando na sua saúde, tá? Beba água, pelo menos aí 50 ml por quilo, cerca de 3 litros por dia. Coma comida de verdade, descasque mais e desembrulhe menos. Faça atividade física, se puder, faça psicoterapia, tá? Psicoterapia é fundamental para todo e qualquer indivíduo. Se você tiver interesse de manter aí os seus pensamentos gerenciados, procure ajuda, é importantíssimo. Seria ótimo que todas as pessoas pudessem fazer psicoterapia, tá bom? Bom, era mais ou menos isso que eu gostaria de falar nesse primeiro encontro. Gratidão imensa para quem pôde acompanhar. Eu sei que o horário não é tão oportuno para que as pessoas acompanhem, mas isso aqui vai ficar aqui e eu peço a você de verdade, você que participou comigo, compartilhe essa live, porque a gente precisa ajudar pessoas, tá bom? Então essa é a primeira, faremos mais 4 com o mesmo tema. Não sei se consigo fazer ainda nessa semana, mas aí ao longo dos dias eu pretendo fazer, sabe? Talvez nessa semana eu consiga ainda mais uma, e aí as outras 2 ou 3 a gente faz na próxima semana, tá bom? Beijo grande, excelente, extraordinário final de semana, curta muito o final de semana com sua família, tá bom? E acima de tudo, seja no mínimo muito feliz. Forte abraço, compartilhe a live e até a próxima. Valeu!